Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo semanal. Hoje nós vamos falar sobre o futuro do trabalho, né, e procurar compreender, né, um pouco sobre os riscos que todas as transformações que a revolução digital trará no campo do trabalho, os impactos que ela trará. A história do trabalho, ela mostra que as transformações são sempre significativas a cada revolução que impacta a sociedade. Não está sendo diferente agora com a revolução digital. Ao analisarmos os novos modelos de negócios que se desenham para o futuro, é pacífico que entre os profissionais, né, que estudam essa área, que a tendência do mercado, né, no campo da gestão e do emprego, é que as tecnologias, a globalização e a necessidade de uma maior consciência socioambiental alterarão os modelos de gestão e das relações do trabalho como nós conhecemos hoje. A flexibilização das relações trabalhistas influenciarão e darão sustentação a essas novas exigências de mercado, de gerenciamento de atividades econômicas e dos perfis sociais que se configuram com as novas gerações que estão chegando aí no mercado, trazendo uma série de exigências novas para as empresas. Para discutir, né, e analisar, jogar luz, né, um pouco mais de luz sobre essas questões, né, e sobre esse cenário do futuro do trabalho, com base nos riscos que a flexibilização das relações trabalhistas traz, eu recebo hoje a empreendedora, psicóloga, né, Raíssa Queiroz. Eu sou Ronaldo Souza e você está no canal que criamos para apresentar e discutir temas relacionados à gestão de empresa. Raíssa, muitíssimo obrigado por você ter aceitado aqui o nosso convite, né, de vir compartilhar um pouco do seu conhecimento, da sua visão aqui conosco aqui no canal. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ronaldo. Acho que é sempre bom falar de trabalho. Eu gosto muito de falar de trabalho e penso que a gente está nesse momento aí, né, de falar de como é que vai ser. Tentar se preparar um pouco e tentar vislumbrar aí para a gente se dar bem nesse novo momento, né? Tanto quanto gente, quanto empresa e quanto colaborador. Então, me fale um pouquinho aqui, né, para a gente iniciar, me fale um pouco sobre o que é que nós devemos esperar aí do futuro do trabalho. Como é que você entende isso? Eu penso assim que as empresas assim já estavam se mobilizando para um trabalho ou um novo modelo de trabalho mais tecnológico, né? Onde as pessoas interagem com essa tecnologia e a partir daí elas vão se desenvolvendo e vão trazendo novas possibilidades. Eu penso que esse momento de pandemia apressou um pouco esse novo contexto de futuro de trabalho, que aí, assim, no decorrer da nossa conversa, você vai perceber que eu sempre vou trazer um pouco de humano para esse futuro de trabalho, por mais que a gente veja essa questão tecnológica. Eu escutei uma frase em um momento que para mim, assim, eu sempre repito ela, que é assim: a tecnologia ela não se pensa sozinha. Então, por mais que a gente esteja caminhando para um futuro altamente tecnológico, as pessoas e o humano, eles ainda vão estar presentes, né? E aí, com esse contexto de pandemia, eu percebo que as pessoas mudaram um pouco. Então, assim, elas despertaram para novas expectativas, elas despertaram para novos valores, principalmente porque a gente
adotou novos modelos de trabalho, né? A gente adotou home office, a gente adotou trabalhos mais flexíveis, e aí a gente está nesse, assim, nessa, e conhecendo, né? Experimentando esse novo modelo que possivelmente vai ser um modelo de futuro. Raíssa, você falou aí que tem uma visão muito mais humanista sobre o futuro do trabalho, e aí eu estava aqui pensando, né, porque assim, a gente compartilha do mesmo ponto de vista. Eu, inclusive, tenho uma série no canal, né, que fala sobre o futuro é agora, e a gente fala justamente sobre o lado humano dos impactos que as tecnologias trarão e de todos os riscos, inclusive tem um vídeo especializado só sobre flexibilização do trabalho, porque eu acho que o grande quê de tudo isso é o lado humano, porque a gente tem essa máxima de dizer que o futuro é humano, ele é justamente porque é onde vai se diferenciar, as empresas vão se diferenciar pela qualidade dos seus profissionais, do serviço que elas ofertarem, uma vez que a tecnologia vai virar meio que um commodity para todos. E aí, uma vez eu estava refletindo sobre isso e eu disse assim, pô, se você quiser continuar no mercado de trabalho, você não pode ser um robô. Você não pode ser uma máquina. O que vai te diferenciar e o que vai te garantir essa permanência, e não é só permanência, porque eu acho que a gente já precisa sair um pouco de apenas estar no mercado de trabalho para estar e estar bem, e estar feliz, estar realizado. Então, seja diferente das máquinas, é isso que vai garantir, né? Essa permanência e essa realização. Então, por isso que eu sempre trago esse viés do humano, não só pela minha formação, mas também pelas minhas crenças, porque eu acredito verdadeiramente que os humanos eles ainda vão estar aí no topo das ações mesmo num futuro tecnológico. Eu gosto de falar, né, que a gente como profissional, né, a gente tem que se manter atrativo para que o mercado possa querer consumir aquilo que a gente tem a oferecer. Mas, Raíssa, feitas essas considerações iniciais, né, sobre o que é que você pensa aí sobre o futuro, eu queria que você agora falasse um pouquinho de você, falasse um pouco sobre a sua jornada de trabalho, os caminhos que você trilhou até aqui profissionalmente. Tá. Então, vamos lá. Eu sou psicóloga de formação. Eu sou apaixonada pelas relações, assim, e acredito que mais apaixonada pelas relações de trabalho. Então, enquanto eu estudava, eu já desejava ser psicóloga dentro das organizações. Talvez porque fui criada aí numa família de mulheres de RH, né? Então, a minha mãe trabalha com RH, a minha tia trabalha com RH. Eu costumo dizer que nos almoços de domingo a gente discutia RH. A gente discutia o que era que ia fazer com as pessoas, como era que ia selecionar, como era que ia desenvolver, como era que ia treinar. Então, eu cresci escutando isso, né, no meu dia a dia e fui me apaixonando por isso. Escolhi a psicologia porque gosto de estudar o comportamento humano, mas gosto de estudar o comportamento humano especificamente dentro das relações de trabalho, porque eu percebo que a gente passa aí mais da metade do dia útil da gente dentro das organizações. Então, é muito tempo. É muito tempo, e aí é importante a gente usar esse tempo da melhor maneira possível. Daí eu me especializei nisso, eu estudo prazer e sofrimento nas organizações, estudo ainda até hoje, assim, foi base na universidade, base na minha especialização. Eu estudo um teórico francês que fala muito sobre isso, que chama Christophe Dejoux, mas eu também, apesar da academia, gosto de trabalhar.
Então, eu sempre atuei. Quando eu me formei, eu disse assim, pô, eu só vou trabalhar se for dentro da minha área. E aí eu atuei sempre como dentro da área de gente e gestão, dentro das áreas de recursos humanos, dentro das áreas de capital humano. E aí passei aí por indústria de alimentos, grandes indústrias de alimentos, na verdade, uma grande indústria de alimento aqui da Paraíba. Trabalhei também numa grande distribuidora de medicamentos, que atua em todo o Nordeste, e agora eu estou num desafio novo porque eu estou empreendendo. Então, eu abri uma empresa, eu tenho uma empresa que comercializa motos elétricas, e aí eu faço a gestão das pessoas dessa empresa. Atualmente, a gente tem 4 pessoas nessa empresa, é uma empresa ainda pequena, são 2 unidades, mas eu estou do lado de cá agora. Eu sempre tive como colaboradora, agora eu estou como empregadora, o que está sendo assim uma experiência bem interessante para mim. Então, é mais ou menos isso, é uma jornada aí de gente e gestão o tempo inteiro, desde a minha formação, e agora uma gestão como empregadora, como empreendedora. É isso, os estudiosos aí, né, de futuro, que desenham os caminhos que serão trilhados, né, na questão de trabalho, de emprego, eles falam muito que o trabalho vai ser cada vez mais colaborativo, que teremos cocriação, que o emprego, como nós conhecemos hoje, ele vai se transformar, ele vai deixar de existir. Me fala um pouco sobre cada uma dessas configurações do trabalho, como elas vão se dar de fato. Eu penso assim, Ronaldo, eu penso que cada vez mais, isso já era uma crença minha, assim, um parêntese, né? Eu sempre busquei trabalhar naquilo que me realizava, porque eu pensava assim, gente, fazer alguma coisa que eu não gosto, que eu não encontro um propósito, ou que eu não vou ter qualidade de vida, não vai ser algo interessante. Tudo bem, eu fui privilegiada, porque eu quase que sempre escolhi o que eu ia fazer. Isso foi muito importante para mim. Eu percebo que hoje em dia as pessoas estão buscando isso e estão valorizando cada vez mais isso, as pessoas e as organizações. Então, a gente percebe muito o quanto se fala sobre propósito, o quanto se fala sobre qualidade de vida, o quanto se fala sobre priorização, né? Priorizar o que é que a gente quer. E eu percebo que e tudo isso também pode acontecer em meio a esses trabalhos de colaboração e de cocriação. Eu não acredito, e pela minha experiência, eu não acho que é fácil. Às vezes, é muito mais fácil você fazer algo sozinho. Por exemplo, vou trazer um exemplo. Teve um dia que a gente precisava escolher quais seriam as cores das motos que iriam compor o showroom. Eu estava conversando com meu marido, e aí eu disse assim, quais são as motos que a gente vai comprar para o showroom? Quais são as cores das motos? Aí ele ficou assim pensando, eu disse, pô, seria muito mais legal se a gente perguntasse aos nossos consultores quais seriam as motos ideais para a gente ter. E aí eu joguei num grupo do WhatsApp que a gente tem, e aquilo ali demorou quase que uma tarde inteira. A gente dizendo, um dizia assim, não, acho que deveria ser azul, porque o azul chama mais atenção, o outro dizia que devia ser laranja, o outro dizia que devia ser amarelo, e a gente foi ali construindo quais motos a gente deveria ter na nossa empresa. No final, o meu marido disse assim, se fosse eu, dizia assim, tudo vermelho. Eu disse, pô, que tudo vermelho é muito melhor e é muito mais rico a gente poder contar com a colaboração das pessoas para poder criar, não só criar ações, mas criar ambientes, criar, por exemplo, nesse momento eu estava criando um ambiente, eu estava criando
quais produtos nós teríamos. Eu estava adquirindo os produtos que iriam fazer parte da nossa loja. Então, eu penso que esses trabalhos de cocriação e esses trabalhos de colaboração, eles não devem funcionar como uma concessão da liderança ou de quem está no comando. Eles são uma questão de inteligência, porque no momento em que eu digo aos meus consultores quais motos vocês acham que deve ter aqui, quais cores, eles, a partir desse momento, eles se sentem mais participantes, eles significam a necessidade, eles trazem a experiência deles junto aos clientes, eles se sentem mais pertencentes ao negócio, e aí a gente consegue crescer todo mundo junto, né? Porque, mais uma vez, eu vou dizer, não é tão fácil. Não é tão fácil. Você precisa administrar, você vai precisar é, é, mediar alguns conflitos que venham a existir ali, mas eu percebo que o saldo disso, o saldo dessas colaborações, é sempre um saldo positivo, é sempre um saldo que desenvolve as pessoas, que faz crescer, que treina a escuta, que treina a fala. Então, é importante essa abertura para a cocriação, essa abertura para a colaboração, essa abertura para o novo. Dentro dessa perspectiva, né, de futuro, né, as pessoas falam, inclusive, que o trabalho, né, você vai deixar, né, de estar empregado, de ser um empregado e trabalhar sob demanda, né, sobre as oportunidades que aparecerem. E você será um prestador de serviço trabalhando com várias equipes diferentes. E isso, né, os estudiosos falam que existe um risco de precarização do trabalho, que é quando você vai perder uma série de direitos trabalhistas que hoje se garante, né, e eles fazem algumas alertas para o risco dessa flexibilização do emprego levar, né, a um termo que tem se usado aí de forma pejorativa, né, uberização do trabalho, né, onde haja uma grande empresa com milhares de prestadores de serviços sem que eles tenham nenhuma responsabilidade sobre esses profissionais. Você já teve a oportunidade de refletir, né, sobre precarização do trabalho, sobre esse tema? Me fale um pouco aí sobre a sua perspectiva. Eu já refleti, já li sobre esse tema. Acho que é um tema assim que traz alguns vieses, né? Existem, talvez como tudo na vida, mas existem prós e existem contras, né? É muito interessante você conseguir flexibilizar o horário que você trabalha, você escolher as corridas que você vai aceitar. Aí eu estou fazendo uma analogia com o Uber, né? Você escolher as corridas que você vai aceitar, você escolher o horário que você vai aceitar, você não ter que responder a um chefe ou um líder ali. É legal isso, né? Isso é legal. Agora, ao mesmo tempo, também é um pouco preocupante você não ter segurança, você não saber a sua remuneração no final do mês, você não ter nenhum amparo legal, né? Você, se acabar ali, ou se o seu carro quebrar, você não vai ter um seguro-desemprego para poder receber. Então, eu percebo que existe um viés que traz esses pontos positivos e percebo que existe esse viés também que precisa ser abordado e precisa ser visto, que traz todos esses riscos, principalmente considerando um país como o nosso país, que tem assim, muitos desafios ainda em relação à segurança, né, das pessoas. Então, assim, eu percebo, eu já refleti, eu já li sobre esse tema, mas eu acho que é algo que eu ainda não tenho, não consigo dizer assim, é legal ou não é legal. Existem itens que são legais e existem itens que também que não são legais, né? Eu percebo que, por exemplo, durante a pandemia,
é, esse tipo de trabalho mais precário, né, ele sustentou aí algumas famílias, né? Ele sustentou algumas famílias, mas talvez a manutenção e a perduração disso durante um grande tempo seja algo negativo. Então, acho que é um tema que ainda precisa ser pensado, ainda precisa ser discutido, ainda precisa ser analisado para poder a gente chegar algo mais concreto. Acho que atualmente a gente vê aí o que é bom, vê o que não é tão bom, o que preocupa, e a gente pensa a respeito dele. Mas uma conclusão eu não consigo chegar. É muito interessante isso, porque, assim, você vê que durante a pandemia, né, o iFood, né, que é um outro que tem um serviço semelhante, né, com um verdadeiro exército de motoqueiros aí, e eles tiveram que avançar alguns pontos, né, garantindo alguma remuneração básica para aqueles motoqueiros que, porventura, contraísse o vírus e tivesse que ficar afastados sem poder executar o serviço, para que pudessem garantir a sobrevivência dessas pessoas, né? A própria empresa teve que avançar nesse sentido para poder dar essa garantia. E quando fala-se assim, desse risco, eu tenho uma visão, né, que a grande questão aí está no fator de você perder a força, de você ser pequeno em relação ao grande, e você perder a força da negociação, de você perder a força na hora de você ter uma remuneração mais adequada. Porque a remuneração, quem dita a empresa, né, que disponibiliza o serviço que você vai trabalhar. Mas isso é algo que é para ser discutido, evoluído, para se chegar a algum ponto. Sempre que a gente tem esse modelo de trabalho com um atravessador, né, a gente vai ter alguém que vai perder bastante dentro dessa relação e alguém que vai ganhar bastante dentro dessa relação, na maioria das vezes. O que fica de fato de tudo isso, né, Raíssa, é que os profissionais eles precisam estar atentos para poder se manter empregáveis ou trabalhando, né, para que eles não precisem ir para esse tipo de trabalho que tem mais insegurança. É verdade. É, eu percebo que a gente precisa estar o tempo todo olhando para a gente, né? E a gente também precisa entender aquilo que a gente tem domínio para poder resolver. Então, atualmente, eu não tenho domínio para resolver uma pandemia, eu não tenho domínio para resolver a situação da economia do país e do mundo, mas eu tenho um domínio para me cuidar, eu tenho um domínio para me desenvolver, eu tenho um domínio para me conhecer mais e estar mais. Eu vou usar um termo romântico, mas não é tão romântico, mas estar em paz, estar serena e estar pronta, pronto, quebrei o romantismo agora, e estar pronta para os novos desafios que vêm. Pois é, muitas vezes a gente, né, tem esse temor de falar de serenidade, de paz, de felicidade, né? Mas tudo isso são conceitos que são muito valorosos e que os profissionais eles precisam ter até mesmo para garantir a produtividade deles. É, eu acho que é porque eu tenho um pouco de trauma, Ronaldo, porque assim, como eu sou psicóloga, nas organizações que eu trabalhei, eu sempre trabalhei em organizações assim, trabalhei, na verdade, em uma organização que era uma organização, por mais que fosse uma grande indústria, era uma indústria familiar, e era uma indústria que tem um pouco, ainda hoje tem um pouco esse lema da felicidade, e trabalhei numa grande distribuidora aí que está presente em quase todo o Brasil, que, apesar de ter uma área de gente muito forte, era totalmente voltada para o negócio.
Então, a gente é como se a gente não pudesse ser muito romântico, a gente precisa trazer o resultado. E eu fico sempre em busca desse equilíbrio, porque eu acredito que quando você não tem paz, você não consegue produzir, mas eu acredito que você precisa produzir para poder ter paz. Então, é importante a gente encontrar esse equilíbrio, não romantizar e também não robotizar e não deixar algo ali que não tem humanidade, né? Então, assim, a minha busca, tanto enquanto profissional como enquanto pessoa, é o equilíbrio. Tá aí a psicologia positiva para dizer para a gente que felicidade e bem-estar são necessários. É. Mas, Raíssa, como é que você enxerga diante desses desafios, né, dessas transformações das profissões, dessas questões de você criar esses ambientes mais apropriados para que as pessoas possam produzir? Como você enxerga tudo isso, né? E que desafios as empresas e os setores de RH têm para poder se manterem, né, competitivos diante dessas exigências, né, dessa transformação do mercado face à transformação digital? Talvez seja um pouco isso que eu falei anteriormente. Seja, a gente fala muito de RH estratégico, né? RH estratégico, tem que ser um RH estratégico, e o que é RH estratégico, né? Para mim, RH estratégico é o RH que fala a linguagem do negócio. Então, não é aquele RH que se preocupa unicamente com o comportamento das pessoas, não é um RH que faz apenas uma escuta, mas é um RH que escuta linkado com a necessidade do negócio e atua de forma a suprir aqueles gaps que as pessoas necessitam, estreitar esse espaço aí entre o que a pessoa é, o que a pessoa faz e a necessidade do negócio. Então eu percebo que é ser um RH estratégico nesse sentido, no sentido de estreitar a necessidade de desenvolvimento das pessoas, ou a necessidade de encontro das pessoas, de encontrar as pessoas certas, no caso, quando a gente está fazendo uma seleção, né? Ou quando a gente está desenvolvendo, estreitar essas competências, desenvolver essas competências para o desenvolvimento do negócio, para que o negócio se desenvolva cada vez mais. Então, precisa desse equilíbrio. Então, talvez uma boa resposta seria essa: um RH cada vez mais estratégico que diminua esse gap entre a pessoa, o comportamento da pessoa, a necessidade da pessoa e a necessidade da organização. É muito importante que, dentro dessa perspectiva, né, nós precisamos de empresas que estimulem, né, que permitam que o RH atue dessa forma, né? É importante que as empresas permitam. Às vezes isso é um desafio, né? Às vezes isso é um desafio, não é tão fácil, mas eu sou nordestina e não desisto nunca, então eu acredito que sempre é possível. Mas, Raíssa, a gente está aqui caminhando para o final, né, do nosso bate-papo. Queria que você me falasse um pouquinho, né, sobre a tua visão, né, para o futuro imediato, logo depois dessa crise sanitária aí, quando a economia estiver reaquecendo, né? O que é que você entende, né, que os profissionais precisam buscar para estarem aptos, para serem empregáveis, né, para poderem, para poderem eles, aparecendo a oportunidade, eles estarem prontos para poder ganhar aquele emprego nessa retomada aí da economia? Então, Ronaldo, eu penso que a preparação ela precisa ser contínua e constante, né? Ela não pode parar. A gente não pode parar. Eu vou trazer mais um exemplo.
do meu último trabalho, ainda enquanto eu era empregada. Ali, meados de maio de 2020, a gente entrou em home office e a gente não sabia muito bem o que era que ia acontecer. E eu lembro que eu fazia parte da área de gente, eu era responsável pela universidade corporativa da empresa, e a gente começou nas reuniões, a gente adiava, não precisa selecionar uma pessoa. E aí a pessoa que era responsável pelos processos seletivos dizia assim, não, vamos esperar um pouco, né? Esperar a pandemia passar e tal, para poder a gente retomar os processos. E os treinamentos que precisavam acontecer, não, vamos esperar um pouco a pandemia passar. E aí, o processo de avaliação de performance, tem umas reuniões de calibragem e tal. Não, vamos esperar um pouco. E aí, a minha diretora, em uma das reuniões, disse assim: a gente não pode esperar. A gente não sabe quando é que isso vai passar. Então, a gente precisa desenvolver novos modelos. E aí, as coisas começaram a acontecer. E aí as integrações começaram a acontecer online, os processos seletivos começaram a acontecer, os treinamentos começaram a acontecer online. A gente começou a sair ali daquela caixa do presencial e começou a pensar novas possibilidades, e a gente permaneceu aí com esse modelo de trabalho não presencial durante bastante tempo. Então, por que que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque a gente não pode ficar esperando, né? Eu penso que atitudes como autodesenvolvimento, autoconhecimento, uma postura de se autogerenciar, esses comportamentos, eles devem estar presentes o tempo inteiro. Então, não é, a gente, não sei se a gente deve se preparar para quando a pandemia passar. Eu acho que a gente deve estar preparado hoje, durante a pandemia. Lógico que, mais uma vez eu vou falar, com equilíbrio, né? É impossível passar por tudo isso e não se sensibilizar com toda a situação que está acontecendo no mundo. Mas também a gente não vai conseguir parar. Então, a minha dica talvez seja essa, né? Vamos fazer aquilo que depende da gente, sem ficar sempre cobrando do externo. Então, sem ficar sempre cobrando que alguém me dê algo, que alguém me desenvolva, que alguém promova um treinamento para mim, que alguém me ensine isso, que alguém me fale algo, e trazer mais a responsabilidade para a gente. Então, se conhecer mais, para poder saber onde é que a gente quer chegar e o que é que a gente quer fazer e o que é que vai fazer a gente feliz. Se autogerenciar, estipular metas, ter foco, identificar e cumprir, ter disciplina ali no seu trabalho ou na sua busca pelo trabalho, e se desenvolver, para sempre ter essa postura de crescimento e para ficar atualizado junto a esse mundo e ao que vai vir do mundo, né? Que é o que a gente está falando aqui do futuro. Raíssa, excelente. Mas para a gente concluir aqui, Raíssa, em uma frase, o que é que te move hoje? O que me move hoje? Eita, menino, como é que a pessoa responde isso numa frase só? Eu penso que o que me move hoje é uma busca pelo equilíbrio, uma busca por estar bem, uma busca por estar feliz. É isso que me move. E eu busco isso através das relações que eu vivo, das pessoas com quem eu convivo e dos ensinamentos que elas trazem para mim. Foi mais de uma frase, mas é isso. Mas foi excelente. Raíssa, muitíssimo obrigado. Obrigada, Ronaldo. Foi ótimo. Pessoal,
Essa foi Raíssa Queiroz falando aí um pouco sobre o universo do trabalho, sobre todas essas transformações que o trabalho está sofrendo e vai continuar a sofrer diante dessa transformação digital de todas as tecnologias que têm surgido e continuarão surgindo. Se você gostou, deixe o seu gostei aí no nosso bate-papo, compartilhe com os amigos e muitíssimo obrigado pela sua audiência. Até a próxima.